Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um programa nas redes da caridade. Uma alegria muito grande estarmos juntos, nós aqui de Santos, hoje um tempo um pouco nublado, um pouco de sol, mas hoje nós teremos uma iluminação aqui do conhecimento na área espírita e também, eu estava conversando nos bastidores, na cultura judaica, que é uma coisa que me fascina muito e me auxilia muito a entender a nossa sociedade de hoje, atual. Então primeiramente eu já vou dar bom dia ao nosso convidado, Jorge Elahá. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia para todos, um prazer imenso estar aqui hoje no programa e quero mandar um abraço pessoal a todo o pessoal que está aí ligado no programa nesse momento, mandando um bom dia. Então, bom dia para todos que estão conosco nesse momento. Legal. Pessoal, bom dia, D'Alessandro, seja bem-vindo. Bom dia, Caetano, Wilson, dedicado ao irmão Jorge Elahá, uma alegria conhecê-lo e que permaneça nesse bonito caminho de divulgar os ensinamentos cristãos. Nossa gratidão. Legal. E o Wilson, bom dia, seja bem-vindo também, Wilson. Bom dia a todos, é com grande satisfação que a gente está recebendo aqui o irmão de Jornada Espírita aí com grandes ensinamentos aí, que está com uma agenda aí que nós vamos divulgar aí, bastante produtiva esse final de semana aqui na Baixada Santista. Legal. Pessoal, deixa eu só esclarecer o Dr. José Nilson, viu, Jorge? O Zé Nilson é um outro companheiro nosso de bancada. Ele teve bastante adoentado e deram uma moratória para ele. Ele em breve estará aqui conosco, novamente com o programa, trazendo o seu conhecimento. Ele é um médico homeopata, né? E é o nosso filósofo aqui que nos socorre muito. Pessoal, não vamos perder tempo hoje. O título do programa é 160 anos do Evangelho, segundo o Espiritismo. Mas nós deixamos o Jorge Elahá à vontade, porque eu gostaria muito de ouvir. Nós estávamos comentando aqui no off a questão da cultura judaica, mas eu queria conhecer um pouco do homem, Jorge Elahá, da família um pouco, para pessoas conhecerem, porque a gente se conhece muito por vídeo, falando sobre doutrina espírita, mas eu queria conhecer como começou o espiritismo na sua vida, quem é o Jorge Elahá. Bom, eu sou o quarto filho do casamento de meu pai, que não era judeu, com minha mãe, que é judia. E pela cultura judaica, todo filho de mãe judia é obrigatoriamente judeu. Então, quem leva a característica de ser judeu é a mãe, não o pai. Não importa o pai, importa a mãe. E minha mãe vem de uma linhagem judaica, judeus vindos do Marrocos. A minha família é uma família de judeus marroquinos. E meu pai não era judeu, meu pai ele era do Baixo Amazonas, ali daquela região, mas ele desde muito cedo era uma pessoa muito interessada em religiões, livros religiosos, principalmente religiões antigas do Oriente. Não sei de onde meu pai buscou isso, não sei se foi da maçonaria, que ele era maçom, não sei se foi do círculo esotérico do pensamento, que ele também era do círculo esotérico, não sei se foi da Rosa Cruz, porque ele também era da Rosa Cruz. Então não sei de onde meu pai buscou isso, mas ele tinha um fascínio por essas religiões antigas. E minha mãe, pelo conhecimento judaico, trazia para a gente sempre as informações da cultura judaica na cidade de Macapá, que era onde eu vivia. E meu pai não, meu pai trazia as informações dos outros reveladores. E quando eu fiz 13 anos, o meu pai disse assim: você está crescendo, está na hora de você começar a conhecer coisas importantes para a vida. E ele me deu um livro para eu ler, chamava-se A Vida de Buda. Você vai ler o pensamento de Buda. Vai ler, a gente vai conversando. Aí eu li, quando eu terminei, disse, muito bem, agora pega o Vedanta, pega os Vedas, pega Krishnamurti, pega Lobsang Rampa, Carlos Castaneda, Cholen Ashra. Eu fui lendo muita cultura oriental durante muito tempo. E quando eu estava com meus 15 anos, ele disse, agora que você já leu tudo isso, está na hora de você ler o Evangelho. Porque você já viu que Jesus não é Deus, então pega o Evangelho para você ler e a gente vai conversando sobre o Evangelho. E foi aí então, Caetano, que eu comecei a ler o Evangelho, porque eu não tinha proximidade, porque a minha mãe não tinha proximidade com o cristianismo. Então eu fui Evangelho que tu fala é o Novo Testamento. Ele pediu que eu lesse o Evangelho de Lucas, inclusive. Ah, legal. E aí eu ia lendo Lucas e a gente ia conversando. Então meu pai foi muito importante nessa etapa da minha vida.
E aí, eu fui fazer faculdade em Belém, e lá em Belém eu fiquei muito sozinho, que não tinha família, não tinha ninguém, então eu visitava um orfanato, todo domingo de manhã para me preencher meu tempo, e eu ia domingo para o orfanato. E um dia que eu estava no orfanato, no prédio vizinho, que era um asilo, a Juventude Espírita estava lá. Aí eu vi a cantoria e eu fui lá ver o que era. Aí cheguei lá e encontrei o grupo espírita. Meu pai, quando eu estava indo em Macapá, antes de ir para Belém, disse assim: bom, agora, meu filho, você lê o Evangelho, próximo passo é ler os Atos dos Apóstolos, mas você vai ler junto com uma obra chamada Paulo e Estevão, uma obra dos Espíritas, que é muito boa. Você vai ler um fazendo cotejo com a outra, é muito bom. Quando você for para Belém, você procure essa obra lá. Eu não procurei. Passou batido. Quando eu vi a Juventude Espírita lá, aí eu perguntei onde eles se reuniam, que eu estava querendo um local para estudar, que tivesse reencarnação. Me ofereceram a oportunidade de ir para lá e eu fui. Eu fui e logo que eu entrei, eu disse: aqui tem biblioteca, tem o livro Paulo Estevão? Tem. Aí eu disse: eu queria ver. Eu olhei, folhei e devolvi. Aí: você não vai levar? Eu disse: não é a primeira vez que eu estou vindo aqui, mas eu vou voltar. Eu gostei, eu vou voltar outras vezes. Não, você vai levar sim o livro, porque você vai voltar. Não, meu amigo, não faça isso, ninguém me conhece aqui. Não, você vai levar o livro, porque eu conheço você. Eu lhe conheço e você vai levar o livro. Aí pegou. Ele não tem noção do que ele produziu em mim em termos de acolhimento por um livro velhíssimo que ele me deu. Acho que era a primeira edição, coitado, o livro todo esbagaçado. E eu levei esse livro para ler. E foi ali, lendo esse livro, que eu voltei e ingressei na Juventude Espírita. Pode não parecer, mas o meu coordenador de juventude era o Alberto Almeida. É nada. Aí o Alberto é 7 anos mais velho que eu, pelo menos cronologicamente, e aí a gente se tornou grandes amigos, porque eu vinha com um conhecimento judaico, e o Alberto colou e me disse: não, vai lá para casa para a gente estudar, me fala o que você sabe disso, como é que interpreta isso aqui, o que significa isso? Ô Jorge, você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 17, Alberto 24. Alberto ainda era acadêmico de medicina. Que bacana. Uma coisa que eu notei, qual é o nome do seu pai e da sua mãe? Meu pai é Juvenal, minha mãe é Sol. Sol. Engraçado, porque você vê a importância dos pais na vida dos filhos. Ele bebeu de um berço de cultura muito interessante. Porque às vezes nós pais cobramos dos filhos coisas que nós não oferecemos. E seus pais ofereceram isso para você. E ainda tem uma parte final dessa história. Que depois que eu fui para a Juventude Espírita, 2 anos depois, a minha esposa ingressou na Juventude. Quando eu bati o olho nela, eu disse: essa deve ser judia, com aquela cara de oriental. Fui conversar com ela, ela disse: não, eu não sou judia, sou libanesa, sou árabe. Digo: E aí nós começamos a namorar, e ela é de família muçulmana xiita. Então eu sou um judeu casado com uma muçulmana xiita. E aí? Brasil. É o Brasil, esse é o nosso Brasil. Esse é o Brasil. E as famílias? Rapaz, a minha família sabe que ela vem de família muçulmana xiita, mas a família dela não sabe que eu sou de família judia. Porque a família dela mora no Líbano. Então, a família dela... Quando eu fui para lá, em vez de me chamarem de Jorge Elahá, eu era chamado de Jorge Canto, porque o nome do meu pai é Canto, que é português. O Elahá, que é marroquino, nem pensar. Deixa. Não, fica fora. A gente não tinha... Mas a providência divina é maravilhosa, porque olha o que ela conseguiu unir. E daí para adiante teremos outras uniões, né? E aí o que é que aconteceu? Eu fiquei com o conhecimento das religiões antigas, eu fiquei com o conhecimento do judaísmo, eu fiquei com o conhecimento do islamismo, porque eu convivo no meio dos árabes junto com ela, então eu fui me apropriando dos conhecimentos que o Islã possui. E depois que eu fiquei adulto, minha mãe tinha muito medo que a gente estudasse Cabala. Quando eu era garoto, ela dizia: não, Cabala não pode estudar, Cabala não pode estudar. E depois que eu fiquei adulto, né, e a gente foi tendo mais liberdade, eu e meus irmãos, a gente foi se apropriando do conhecimento da Cabala. Eu descobri que Cabala é o mesmo
tem os mesmos princípios do espiritismo: reencarnação, mediunidade, mundo espiritual, é tudo muito parecido. Agora, claro que não tem a forma metodológica da doutrina espírita, mas em termos de verdades espirituais, é o mesmo conjunto de verdades. Aí eu acabei me apropriando também dos conhecimentos da Cabala ao longo do tempo. Então, Ô Jorge, deixa eu só agradecer, o pessoal está te parabenizando. Nós temos aí quase 300 pessoas com a gente. E o pessoal todo está dando um abraço, agradecendo a sua presença. Conheceu você em Porto Velho, na faculdade aqui de Porto Velho, né? A Ana Paula Prado, acho que foi falado o nome dela sim, aqui, Ana né? Paula Prado, isso. Lá na Uniron. Union, isso. Uniron. Isso. Legal. Então, assim, pessoal, eu não vou falar o nome de todo mundo porque não dá, mas eu gostaria que vocês fizessem perguntas, fizessem as suas colocações, aproveitar o Jorge Elahá. Apesar da gente ter inúmeros vídeos dele, nós temos a presença dele ao vivo aqui. Então vamos sugar esse conhecimento que ele traz consigo, que é fruto aí do pai e da mãe, que eu fico encantado quando eu vejo isso, porque demonstra a responsabilidade que nós temos com os pais. O filho é um produto daquilo que nós estamos fazendo, né? Então, o Wilson e D'Alessandro, eu queria que vocês ficassem à vontade, eu também vou deixar o Jorge à vontade, para depois eu começar a colocar as perguntas aqui das pessoas que estão... Deixa eu só falar alguns nomes aqui. A Eliane Rodrigues, a Sheila, a Valéria Saboia, a Mercedes Carvalho, Vanderlei Antiqueira, a Vera Jesus, a Paula Andréia, a Riva Bicari, todo mundo aqui que está dando bom dia, agradecendo e dando os parabéns ao Jorge Elahá, né? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui, Jorge? O tema que foi proposto é o Evangelho, mas eu gostaria assim, eu vou passar na frente de vocês, ouvir você um pouco falar sobre Jesus. Sim. Essa figura histórica de Jesus, que a doutrina abraça como um modelo para todos nós de comportamento e de conduta na vida. Pela tua experiência, e ainda com essa cultura aí dos antepassados, o que você poderia trazer aí para o nosso web espectador? Olha, uma coisa que eu considero muito importante dentro da leitura que a doutrina espírita faz sobre a figura de Jesus é essa capacidade de nos apresentar um Jesus diferente daquele que o cristianismo clássico, de maneira geral, nos oferece. Sem nenhum demérito, sem nenhuma crítica, sem nenhum tipo de pensamento de negatividade sobre essa visão, mas a doutrina espírita, ela prima pela entrega de um Jesus descrucificado. Isso. Porque o cristianismo clássico, ele tem muita tendência de focar na cruz, no sacrifício, na dor, na penitência e na própria circunstância na qual Jesus foi crucificado, para justificar a nossa reverência a ele. E a doutrina espírita nos traz um outro Jesus, que é o Jesus mestre. Não se fixando na cruz, como se aquilo ali fosse um sinal efetivo do compromisso dele conosco. A doutrina espírita não se fixa na morte do Cristo, como se a morte dele fosse a coisa mais importante da sua passagem no planeta, mas na verdade sua vida, seus ensinamentos, apresentando Jesus como sendo relevante para nós pelo processo de libertação das almas que ele prometeu a partir do momento em que ele diz que quando nós encontrássemos os seus ensinamentos como regra de conduta, nós encontraríamos a liberdade dos nossos sofrimentos. Então, essa proposta do amor, do perdão, de viver de maneira serena, de nos libertarmos do apego aos bens materiais, isso para mim é o Jesus mais adequado para os tempos modernos. E neste sentido, a série psicológica de Joana de Ângeles, que é um conjunto de 16 obras muito interessantes que a literatura espírita dispõe, ela traz no primeiro volume da série Jesus e Atualidade. Uma obra que procura mostrar a atualidade do pensamento de Jesus para que ele não pareça um personagem de falas sacralizadas, de pensamentos teológicos,
mas um Jesus terapeuta. O grande mote da obra Jesus e Atualidade é mostrar Jesus como terapeuta dos tempos modernos. Por exemplo, vivemos grave crise de ansiedade. O que o terapeuta Jesus nos traz? Não vos afadigueis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. O que o terapeuta Jesus fala sobre a depressão? Vinde a mim todos que vos achais cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Então, essa proposta de Jesus como o grande terapeuta das almas, o grande mestre, o modelo e guia para o homem, é, na verdade, no meu entendimento, a forma mais extraordinária de nós enxergarmos Jesus, diferente desse Jesus vencido, exausto, como se a cruz tivesse sido o ponto mais alto da sua vida. Quando para a doutrina espírita, não foi sua morte, mas sim sua vida, o ponto mais significativo de sua passagem entre nós. Legal. Dali, você queria fazer alguma pergunta, então, Wilson? Primeiro, então, agradecer os irmãos que estão aqui, o Gama e o Márcio, que gentilmente acolheram e trouxeram, graças a ele que o programa nas redes da caridade está colaborando, né, e levar a informação do Carrá. E eu gostaria de perguntar para o Jorge a respeito, se é possível ele falar da importância do Evangelho no lar, que muitos espíritas a gente vê perguntando, né, nos grupos, quem daqui dos encarnados faz Evangelho no lar, levanta a mão. Então, nas casas espíritas, pelo menos da Baixada Santista, está no índice de 10% de encarnados fazendo Evangelho no lar. E aproveita alertando aos dirigentes das casas espíritas a questão da mocidade, porque também há uma carência muito grande, as pessoas se preocupando com o assistencialismo e o mediunismo e às vezes se esquecendo da doutrina espírita em suas vidas. Esta questão, Alessandro, de Evangelho no lar, ela é fundamental para as nossas famílias. A grande questão é como que o Evangelho no lar ele é conceituado dentro do próprio movimento espírita e como ele é interpretado pelas famílias. Porque existem muitas situações em que o movimento espírita ou as famílias enxergam no Evangelho no lar um ritual espírita. E ele não pode ser visto como um ritual. Ele tem que ser visto como um momento de consagração da família, um momento no qual a família verdadeiramente se reúne para que ela não só reflita sobre as suas questões, mas como permita também uma espécie de asepsia espiritual na nossa ambiência doméstica. Então, às vezes, as pessoas querem tratar tudo isso de uma maneira muito ritualística. Então nós vamos fazer, senta todo mundo, tem que ler, vai ser lido, vai ser comentado, e a gente perde o sentido profundo daquilo que essa proposta nos oferece, que é a chance da família sentar para refletir sobre as suas condições espirituais. O que acontece muitas vezes? As pessoas querem que ele seja um aspecto de exigência, então se obriga os familiares a participar, se briga com as pessoas, se faz barganha. Se você não vier, você não vai, não vou deixar você jogar. Se você não vier, vou tomar seu celular. Cara, isso é uma situação muito desagradável, muito desagradável. Então, a gente precisa entender que o propósito não é esse, não é uma ritualística de sentar todo mundo numa mesa, vamos sentar na mesa. Não é isso. É nós realmente termos um momento de integração. Então eu posso dizer algumas coisas que eu particularmente na minha vida fiz. Meus filhos ouviram o Evangelho no lar a vida toda, coitados. Vamos lá, de novo. Aí ninguém aguenta mais. Por quê? Porque a linguagem que o Evangelho, segundo o Espiritismo, tem, nem sempre atinge as crianças. Então nós usamos uma estratégia em casa que deu muito certo. Em vez de fazer o Evangelho no lar, eu fiz a novela no lar. Eu pegava a obra do André Luiz e a gente lia um capítulo e comentava. Aí pegava, porque nosso lar, os capítulos são curtos, a gente lia e vamos debater.
E aí eles ficavam empolgadíssimos. Sim, aí o que aconteceu? Só semana que vem agora para saber. Isso aí só semana que vem. E aí discute, mas por que isso, pai? Então a gente trouxe o Evangelho como sendo o momento em que, não, eu quero saber daquele caso, o que aconteceu e tal. Os outros livros, eles trazem capítulos mais longos, então a gente não dava para ler o capítulo todo. Ia só um pedaço, comentava. E eu sempre dizia para a Sam, a gente tem que tirar a parte moral, não pode ficar só preso na parte técnica. Vamos tirar a parte moral daí de dentro. Então essa é uma estratégia que a gente pode usar. Uma outra estratégia é a gente fazer 2 por semana. A gente faz um para o casal, para os adultos, que a gente discute com profundidade, e um outro para as crianças, que pega uma obra infantil, faz uma leitura, sim. Uma historinha e conversa. Porque o objetivo é esse. Uma outra coisa importante do Evangelho é que alguns de nós, quando leem, está lendo o texto e diz, nossa, mas isso aqui é a cara da minha sogra, gente. Isso aqui eu tenho que... Ela tinha que estar aqui. E não é. O Evangelho não é para a gente ler o outro, é para que você se leia no texto. Então é um momento de reflexão, é um momento de análise íntima. Meus filhos cresceram, e aí hoje a gente faz o Evangelho no Lar usando as obras de Emmanuel. A gente abre ao acaso, lê o trecho, lê aquela página, e ali a gente discute, porque todo mundo já tem a formação espírita. Então a gente discute, não, isso aqui e tal, porque não sei o quê. E a reflexão sempre íntima. Nunca deixar com que o Evangelho se torne uma preleição espírita. Não, porque o espírito... Não, só disso aqui, gente, eu estava essa semana pensando nisso. Eu estou passando tanta dificuldade, e essa resposta aqui, esse texto veio em cima do que eu preciso. E a gente vai notando que a espiritualidade vai trazendo notícias, páginas, instrumentação para que a gente consiga trabalhar as nossas dores. E por isso que a gente precisa dar ao Evangelho no Lar uma leitura de ser exatamente o momento em que a família para que ela se organize emocionalmente. No livro Messe de Luz, que é a primeira obra que Divaldo recebeu de Joana, capítulo 59, penúltimo capítulo da obra, diz o seguinte, que o Evangelho no Lar, quando você fizer, depois que terminar, não vai para a rua, não sai. Fica em casa, fica com a família, compartilha, celebra aquele momento e tira aquele momento que você tem para que você usufrua da companhia doméstica, para que você reflita sobre as leituras feitas. Não faça dele uma coisa, pronto, terminou, vamos embora, vamos sair. Então, peraí, calma. Faz e fica, saboreia, permanece. E aí, nesse momento, Caetano, a gente tem uma conexão muito forte com o judaísmo. Isso, aí eu ia falar exatamente isso agora. Quando diz assim, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Que os cristãos têm a tendência de achar que o dia de sábado é um dia triste para os judeus. Não, é o dia da família. Para tudo, para você ficar em família, você estuda em família, celebra a família e ninguém sai. Fica todo mundo em casa naquela noite para curtir e saborear a convivência com os outros. Então, é lógico que dentro do judaísmo tem toda a ritualística do Shabat, não é isso que se quer na doutrina espírita, mas tirar o perfume que esse texto possui, no sentido de dizer, tira um dia por semana para ficar com a família, fazer as tuas leituras e ficar com os teus. Desacelera e saboreia a possibilidade de vivermos juntos. O Evangelho em si não é um pretexto, mas parece que é um pretexto só para reunir a família. Exatamente, para a gente reunir e refletir. Sabe? Conversar. Então é um dia que a gente pode dizer assim, hoje vai ter o Evangelho. O que a gente vai comer? Porque no Shabat é sempre assim. A família vai se reunir à noite, então a gente passa o dia preparando o que vai comer, o que vai fazer. Então, assim, é o Evangelho, então, olha, vamos fazer uma coisa depois de acabar, para a gente poder saborear, para a gente comer, para a gente estar junto. Isso é importante,
para que a gente compartilhe, cozinhar juntos, estar juntos, sabe? Poxa, isso é Só aproveitar uma deixa até para o nosso web espectador. Uma vez eu estava no encontro de casais e no final do encontro, eram casais que estavam por separar, isso e aquilo. Eles fazem uma reunião numa sala grande, escura, e eles começam a colocar, com todos os casais lá em pé, começam a colocar áudio dos filhos. Meu Deus do céu. E assim, papai não vai embora de casa. Aí cada um fala uma coisa. Aí eu ouvi a voz do meu filho. O que eu mais gosto do meu pai, da minha mãe, é o almoço. Porque a gente fazia tudo na hora do almoço, menos almoçar. Era uma diversão, você entendeu? E eu fiz questão de fazer todos os dias almoçar em casa. Eu podia, porque eu sou autônomo, né? Sim. Mas a própria reunião em si, que é o gostoso, que era o prazeroso. Não é interessante? Né? Isso é a gente formidável. às vezes não se dá conta do quanto você está impregnando no coração dele determinadas lições, né? Eu jamais imaginei que meu filho fosse falar uma coisa dessa. Então ali, daquelas mensagens, foi uma mensagem positiva. Dentre todas que estavam ali, né? Papai fica, a mamãe, não sei o quê. E ele falou de uma coisa que era uma qualidade que nós adquirimos. Então, a cultura judaica, para mim, que ela vem formar o ser humano, vem formando o ser humano, que é desde o Antigo Testamento, que é um livro histórico e é da humanidade. É um exemplo para a humanidade seguir, né? A essência dele. Bom, pessoal, eu queria que os dois também... Eu não terminei. Ah, não terminou? Não, porque ele fez Jorge, então a bola está contigo, ele fez duas perguntas. Ele falou sobre... É que eu já até esqueci. Evangelho e também sobre a juventude. Tá. Sobre a mocidade espírita. Essa é uma grande questão. Nós já tivemos um período da mocidade espírita muito mais presente dentro do movimento espírita. As nossas juventudes espíritas já foram mais atuantes. Hoje nós temos uma intensidade menor da presença da juventude dentro do movimento espírita. Mas essa não é uma característica só do movimento espírita. Vários movimentos também estão experimentando um decréscimo da juventude dentro dos seus grupos. O movimento escoteiro, o Lions, o Rotary, os Demolei, as Filhas de Jó. Está todo mundo sentindo que a juventude deu uma retraída. É um certo desinteresse da atualidade em relação a essas questões. Um certo desgaste, cansaço com os modelos como as organizações de cunho religioso / moral têm se apresentado para a humanidade. Então, como eu sou do IBGE, eu posso dizer para vocês que todas as religiões, elas apresentam uma queda de frequência na juventude. Você tem um certo nível na infância, aí isso cai na juventude e depois volta a subir quando adultos. Todos têm isso. Mas o vale que se propõe a acontecer dentro da doutrina espírita é o mais profundo de todos. É onde você tem a maior queda. Então você tem uma taxa de crianças. Quando chega na juventude espírita é o mergulho mais profundo e aí ele volta. E assim, por que será que dentro da doutrina espírita, do movimento espírita, a gente tem essa queda tão significativa? O movimento espírita ele não tem por hábito o constrangimento e a exigência, a obrigatoriedade de que os filhos participem. Então, a pessoa entra na adolescência, eu não quero mais ir, não me interessa mais. Existe toda uma movimentação da nossa sociedade profundamente influenciada pelos ideais materialistas do presente, né? A gente vem ainda dos ecos da Revolução Francesa, embora ela pareça longe, ela está bem perto, desconstruindo todos os valores relativos à espiritualidade. Então, as academias, os ambientes de estudo, eles são marcados pelo ateísmo, exatamente pela perseguição que a religião promoveu sobre a ciência durante 1.400 anos. Então, evidentemente, agora a ciência quer dar o troco. E a nossa juventude está sob essa influência da atualidade. Resultado, nós vivemos numa sociedade marcada por um desinteresse pelos aspectos espirituais, o que justifica o que está acontecendo na nossa sociedade. Então, isso não deve ser motivo de
desestímulo para nenhum de nós, porque nós estamos vivendo um período que é esse. É. Então, na leitura que a gente faz dentro do IBGE, é possível perceber que a juventude espírita, ela cresceu, eu disse cresceu, 16% na década anterior, 16%. E a quantidade de pessoas adultas que se declararam espíritas na última década cresceu 156%. Então você teve um crescimento aqui, mas aqui o crescimento foi absurdo, o que mostra o êxito do nosso trabalho com adultos. O resultado disso é que a principal porta de acesso das pessoas ao movimento espírita não é mais a juventude, é o grupo de adultos. Certo. Então entra pelo atendimento fraterno, entra pelo estudo sistematizado, entra pela dor, pela palestra, entra pelo monte de porta que não necessariamente é a juventude. Se você for numa casa espírita hoje e perguntar quem entrou no movimento espírita após os 30 anos, você vai ver uma quantidade imensa de pessoas, porque é o que está acontecendo. É lógico que seria interessante que a juventude continuasse com a mesma intensidade de antes, mas a gente está vivendo um momento histórico que isso acontece em todos os segmentos. Mas eu queria deixar aqui 4 sugestões de como fortalecer a juventude espírita na casa. Primeiro, a escolha do coordenador para ser uma pessoa carismática, interessante, porque geralmente as casas escolhem todo mundo, que sobra vai para a juventude, aí nunca vai dar certo, nunca vai dar certo. Então, primeiro, escolha um bom coordenador que tenha pegada. Segundo, escolha um bom programa de estudo, profundo, sem pena, que entregue doutrina espírita sem dó, que não fique só naquelas coisas, muita arte e pouca doutrina, que tenha arte, mas que a doutrina seja o ponto mais importante dos estudos, né? E que esses estudos não sejam dissociados da realidade da juventude, que a gente tenha pausas nesses estudos aprofundados para tratar dos temas que eles têm interesse. Faz 2 meses, dá uma parada, um tema livre. Faz 2 meses, uma parada, um tema. Para ele se sentir atendido nas suas necessidades de questionamento, porque senão a gente vai ficar discutindo assuntos que está divorciado da história dele. Então, procurar sempre contextualizar. O terceiro é oferecer trabalho na casa espírita, o trabalho. E o quarto, a gente fortalecer a amizade entre todos os integrantes do grupo. Então, esses 4 elementos aí são fundamentais. Vamos responder algumas perguntas? Vamos. Uma coisa mais breve aqui. Aqui, quer ver, está perguntando, a Rita Caramês está falando, e quando você mora sozinho, qual a sugestão para o Evangelho no Lar? Fazer só. Fazer só. Fazer só. E se você mora com alguém que não é espírita e ele não quer, faça só também. Não constranja ninguém a participar com você. Tá. Aqui o Carlos Eduardo está falando, existem livros especialmente dedicados para criança para a realização do Evangelho no Lar, com linguagem própria para eles. Aqui o Carlos Eduardo está alertando a gente. Isso. Aqui as pessoas estão elogiando tudo, né? Agora tem outra aqui, uma pergunta. A Selma, sala de desobsessão. É correto o delegado, o dialogador sair da sala no meio dos trabalhos para dar recados e retornar depois? Olha, essa rigidez desse é correto, é incorreto, a gente não pode ter em doutrina espírita. Eu poderia dizer que a palavra mais adequada não é aconselhável, não é típico, não é usual. Mas se de repente o prédio está pegando fogo, aí eu vou dizer, não, nós estamos na mediúnica, deixa pegar fogo. É o bom senso que vai ditar. Eu vou contar uma história que eu acho que ilustra bem. Eu participava de um centro espírita em Porto Velho, que era de madeira, pequenininho, e a reunião mediúnica era no horário da evangelização. E do lado de fora da sala era uma mangueira, onde as crianças brincavam após a evangelização. Então pense nessa mediúnica. Quando estava no final da mediúnica, que era aquele final que às vezes o mentor ia se manifestar, soltavam as crianças, e as crianças corriam para baixo daquela mangueira, era uma gritaria, uma confusão, e a mediúnica querendo terminar, e ninguém conseguia prestar atenção em nada. E quando foi uma vez, o mentor se manifestou, e ele ia começar a dar a manifestação dele, e as crianças estavam gritando, aí o dirigente disse assim, só um instantinho, eu vou lá fora pedir para o pessoal para fazer silêncio. Aguarda só um instante. Aí ele se levantou da cadeira para sair. Quando se levantou, o mentor disse, não vá,
Aí ele parou. Aí o mentor disse: não vá, porque o silêncio dos adultos perturba mais do que a gritaria das crianças. O silêncio dos adultos dentro da sala, oh meu Deus, essas crianças gritando, era mais perturbador do que as crianças lá fora. Sim. Fica, melhora teu padrão. Legal. Jorge, você é inspirador, dedicado a ensinar os seus conhecimentos. Aqui a Elaine também está pedindo para dar o like. A Maria Lanúzia, bom dia, amigos, está sempre trazendo convidados especiais. Eu queria só pegar aqui mais um, o Carlos Roberto, deixa eu ver, a Lívia também está agradecendo, a Selma. Senhor Jorge, o que fazer quando você cria os filhos dentro da doutrina espírita e eles se desencantam hoje sem religião? É a Selma. Seu Jorge é o cantor. Eu até, na hora eu vi o seu Jorge. O seu Jorge é o cantor. Você canta também? Tem canto no sobrenome, né? Mas... é verdade. Questão 583 do Livro dos Espíritos. Se os pais fizerem tudo pelos filhos, ensinarem tudo o que puderem para que os filhos se enveredem pelo caminho do bem, e os filhos decidirem ir por um outro caminho, que não é o que os pais aconselharam, os pais têm responsabilidade pelos equívocos dos filhos? Resposta: não. Por quê? Porque o importante é que a gente entenda que os pais têm um dever, que é de orientar os filhos. Mas uma vez que eles orientem, que eles esclareçam, que eles apontem o caminho, que eles exemplifiquem, que eles façam tudo que está a seu alcance, a responsabilidade pela conduta passa a ser dos filhos. Mas se os pais desistem dos filhos porque eles são desobedientes ou são arredios, eles passam a dividir as responsabilidades com os filhos. Então, nesta circunstância, você fez tudo que devia e eles enveredaram por um caminho equivocado. Muito bem. Então agora a gente não desiste deles, mas não vai se desesperar por conta disso. E segundo as estatísticas do IBGE, a época dos 30 anos de idade é a época típica do início do retorno das pessoas para o movimento espírita. Acho que é porque depois que casa, tem filho, começa a ter problema, lembra que sabe aonde tem respostas e vai procurar. E voltando àquela questão das idades, quando nós nos tornamos adultos, nós somos a doutrina que mais captura pessoas de todas as religiões. Tira do católico, tira do protestante, tira dos sem religião, tira das outras doutrinas, tudo. Puxa tudo para cá como se nós fôssemos realmente a melhor resposta para adultos, mostrando que o nosso linguajar, a nossa pegada, ela está muito ligada para pessoas adultas. Então, nossos filhos enveredaram por um caminho que não deveria. Não desiste deles, verifica se está fazendo tudo que pode e aguarda com serenidade. Se tiver muito difícil, ler as questões 190 e 191 da obra O Consolador, que tem a resposta de como lidar com filhos rebeldes e incorrigíveis. Entenderam aí? Questões 190 e 191 do O Consolador, Emmanuel e Chico Xavier, né? O Carlos Roberto está falando assim, você falou de Revolução Francesa, vê se você pode ajudar. Há uma historiografia fortemente influenciada pelo próprio marxismo que demonstrou a grande presença religiosa e mística durante a Revolução Francesa. Deu para entender? Na verdade, eu nem trataria dessa forma, porque os ecos da Revolução Francesa, eles realmente são voltados para uma visão mais ateísta. Mas a Revolução acontece antes do nascimento de Marx. Então, o que a gente vai ter? Nós temos, na verdade, uma história do cristianismo extremamente opressora à religião, à filosofia, aos pensadores. Todo o movimento dos iluministas e dos enciclopedistas é uma resposta ao processo extremamente violento que o cristianismo promoveu, garroteando todas as expressões de pensamento que fossem contrários a ela. Então, quantas torturas, quantas barbaridades, quanta fogueira, quanta morte foi feita dentro dos arraiais cristãos. Quantas guerras, quantas cruzadas, quanta violência com aqueles que estavam fora da religião. Então,
um observador isento, olhando a doutrina cristã, diria: isso é muito nocivo. Então é plenamente compreensível que no século XIX tenha se levantado a bandeira de que a gente deveria se ver livre desse problema. Porque, olhando por essa ótica, o cristianismo ele era extremamente perseguidor. Só que havia dois cristianismos, o da elite e o do povo. Aqui em cima se perseguia, mas embaixo no povo era o consolo da multidão. Era o que dava força nas horas de crise, de guerra, de fome, de seca. Quando a Revolução Francesa vem, ela arranca o fanatismo, ela arranca a religião, e aí até aí tudo bem. Arrancar o fanatismo está certo, até porque é uns ideais da maçonaria, não é? Então, junto com a força maçônica que promove a Revolução Francesa, a ideia de arrancar o fanatismo era positivo, estava certo. Arranca a religião, não é a coisa melhor, mas sem religião se vive. O problema é que eles arrancaram uma terceira força que nunca poderia ter sido arrancada, que é a espiritualidade do homem. Numa proposta de que o homem sem espiritualidade seria mais feliz. Foi aí que deu errado, porque nós ingressamos no século XX sem nenhuma referência religiosa, e o resultado desse experimento sociológico a gente está vendo hoje. Obras póstumas, uma mensagem da segunda parte chamada Regeneração da Humanidade. Não posso dizer o capítulo porque Obras Póstumas, infelizmente, o autor não numerou, deveria ter numerado, até pedir para a FEB, numere esses capítulos. Tem uma mensagem lá chamada Regeneração da Humanidade, uma mensagem de 29 parágrafos. No 20º parágrafo dela diz o seguinte, que no período da transição planetária, em função do ateísmo, em função desse afastamento de Deus e tudo que a gente está vivendo, nós veríamos 4 fenômenos acontecer. Os 4 já estão acontecendo. Primeiro, o adoecimento mental chegaria a níveis que nunca se viu antes. Já está acontecendo. Segundo, as taxas de suicídio seriam como nunca o mundo viu. Já está acontecendo. Terceiro, as próprias crianças se suicidariam. Infelizmente, também está acontecendo. E o quarto, que é o mais assustador de todos, diz que nesses tempos, muitos, antes mesmo de encontrarem a morte, estarão riscados do número dos vivos. Não são aqueles zumbis do Walking Dead, mas são pessoas que vivem como verdadeiros zumbis na sociedade, com a drogadição, com a alienação mental, com os vícios dos jogos, pessoas que vivem completamente fora da realidade. Então, o ateísmo verdadeiramente apunhalou de morte a nossa sociedade, que está clamando por um processo de retorno à espiritualização. Então, eu não diria exatamente isso que ele colocou, mas a Revolução Francesa, ela foi uma das grandes responsáveis pelo afastamento do homem dos aspectos religiosos. A gente entende por aquilo que acontecia, mas já passou da hora da gente voltar ao ponto de equilíbrio. O pêndulo está indo demais para o outro lado. Legal. Jorge, a Bárbara está falando assim, Jorge, a vaidade é uma das grandes armadilhas morais que aparece muito nas religiões. Como você lida e aconselha para que fiquemos em alerta sobre isso, sobre a vaidade, né, esse assunto? Olha, existem alguns instrumentos que a gente utiliza. Um deles é, eu diria 2, né, que seriam os mais importantes. Primeiro, não é você que tem o poder de tocar as pessoas. Se alguma pessoa realiza alguma atividade espiritual e ela crê que o dom de tocar as pessoas vem dela, ela corre o risco de cair. Você tem que ter muito claramente na sua cabeça que o dom de tocar os outros não é seu. É da equipe espiritual que lhe acompanha e que faz o trabalho. Porque se eu começar a achar que sou eu que toco as pessoas, ou alguém achar que é ela que toca, ela está a um passo de cair. Então esse é o primeiro elemento. Não sou eu que tenho o poder. Eu sou um mero beneficiário da tarefa, um mero instrumento, e a equipe espiritual, em função do trabalho feito, acaba realizando essa atividade. E o segundo é o seguinte: você não é um artista. Você não precisa ser a pessoa que apresenta a roupa mais bonita, a condição. Você não é. Então, Joana de Ângeles até destaca isso na sua obra, O Ser Consciente, em que ela diz:
Aquele que inicia um processo de iluminação tem duas características: é gentil com os outros e não faz exigências. Então preste atenção se você é uma pessoa exigente com os outros, se você não é gentil. Se você, não, peraí, não, sai, não quero, não. Desconfie que o processo de iluminação não está acontecendo. Porque se você está dentro de um processo de iluminação interior, as duas características que Joana coloca é gentil com os outros, não faz exigência. Exigiu demais, abra seu. Então preste atenção em você. Se você está exigindo demais e se você está deixando de ser gentil com as pessoas. Uma última recomendação, leitura da página do capítulo 74 do livro Caminho, Verdade e Vida, uma página maravilhosa chamada Mãos Limpas, que comenta a seguinte passagem do Atos dos Apóstolos: e Deus operava maravilhas pelas mãos de Paulo. Olha a frase: Deus operava maravilhas pelas mãos de Paulo. Não diz, e Paulo operava maravilhas. Diz que Deus operava maravilhas pelas mãos dele. Então, ofereça mãos limpas e o Senhor também se valerá dela, mas nunca será você, será sempre o Senhor que vai atuar. Legal. Aqui a Sônia, deixa eu só falar da Sônia. Jorge, a falta da união das casas espíritas enfraquece a doutrina. Ainda tem casas espíritas que fazem do seu jeito. Isso desencadeia, isso desencanta. Como provocar essa união entre os dirigentes? Leitura da questão 841 de O Livro dos Espíritos. Como lidar com aqueles que pensam diferente de nós? Está lá a resposta. Você deve calar, deve calar respeitando a liberdade de consciência do outro, ou deve dizer para o outro que ele está errado e dizer as coisas para ele? Resposta do Livro dos Espíritos é: você não deve calar, mas tem que saber como dizer. Isso. Porque se você for dizer distante da fraternidade, também não está certo. Então a gente tem que usar os instrumentos da fraternidade. Então a minha proposta nessas condições é que, antes de nós dizermos está errado, construa a ponte da amizade. Se você vive numa casa espírita onde está difícil conviver, porque o pensamento é diferente, em vez de chegar e dizer, está tudo errado aqui, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado, construa primeiro a ponte da amizade. Faça com que a pessoa se desarme em relação a você e goste do outro verdadeiramente, e diga para ele, depois de construir a ponte, aí você atravessa a ponte, aí você diz, olha, eu acho que poderia mudar isso aqui, porque quando a ponte está construída é mais fácil você dizer e ser aceito. Se você disser e o outro aceitar, ótimo. Se você disser e o outro não aceitar, aí você vai tomar uma decisão, ou você permanece ou você muda de casa. Você pode permanecer, desde que você não vire uma pessoa para ficar pelos corredores com rumores pelo corredor. Um absurdo, olha o que fulano fez. Se for para você ficar com murmúrio dentro da casa, vá embora, saia de lá. Porque ninguém deve construir a cisânia, mesmo que esteja movido das melhores intenções, porque esse não é o propósito, não é o objetivo. A gente deve, na verdade, sim, fazer esse contato, e se a gente não é bem acolhido, você tem duas alternativas: fica ou sai. Se ficar, não murmure, fique. E por que ficar? Porque as pessoas que estão na direção da casa, por mais difíceis que elas sejam, elas não virarão pedra, elas vão desencarnar um dia, e se elas desencarnarem, outros substituirão. Então a gente fica lá, fica mantendo ali, que quando houver a mudança, e você não vai ficar fazendo oposição, não vai criar problema, e fica lá. Se tiver difícil de você permanecer na casa, você pode permanecer em duas, uma para se alimentar e a outra para participar, para não perder o vínculo para uma possível mudança de liderança no futuro. Se lhe expulsarem, aí você sai. Porque tem vezes que você propõe, amigo, aqui não tem lugar para você. Tudo bem, você vai procurar outro local. Lavando o coraçãozinho. Não pode ficar com o coração pesado, com raiva e levando isso para outros lugares. Porque assim a gente se contamina e, ao invés de ajudar, a gente tanto atrapalha o movimento por conta da cisânia, como também a gente se atrapalha por conta das companhias espirituais que a gente atrai para nós. Como última recomendação de leitura, recomendo o último item do Livro dos Médiuns, chamado item 350,
que fala sobre a união das instituições espíritas e a necessidade de uma integração numa época em que o movimento espírita ainda estava bem embrionário, 1860 para 1961, que é quando a obra é escrita. Kardec já deixa nesse item do Livro dos Médiuns, 350, um texto magnífico sobre unificação do movimento espírita. Bacana. Pessoal, tá gostando? Dê o seu like aí, participe do programa, viu? Fala que tá bom, tá gostando, porque assim a internet ela acompanha e divulga esse conhecimento que nos auxilia tanto a viver melhor. Eu gostaria, a produção, não tem uma propagandinha? Acho que tem sim do evento que vai ter da AME Animais, né? Pode ser, produção? E eu também queria falar um pouquinho dessa agenda. Você usa a agenda, Jorge? Eletrônica. De papel? Eletrônica? Sâmia usa. Hã? Sâmia usa. Sâmia gosta. Eu não, mas ela então ela adora. vai ganhar uma. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Vamos, pessoal, deixa eu só falar da AME Animais. Tá? A Evênia Prada e a Paula estarão aí no sábado. Hoje é dia 16? Isso. É hoje, né? Hoje. Isso, hoje às 16 horas, pelo YouTube. E vai ter uma convidada, a Ana Liz. E é pelo YouTube isso aí, viu, Jorge? É da Associação Médica Espírita São Veterinária, né? E tá a Evênia e a Paula, que elas estão fazendo esse programa, né? Por incrível que pareça, a Evênia é minha prima e a Paula é minha irmã. Meu Deus, mas que honra. coisa doida. Tá infesteado essa família louca que me colocaram, né? Então hoje às 16 horas, pessoal, não deixa de assistir o programa, vale a pena. São pessoas aí gabaritadas para esclarecer sobre essa questão dos animais, no qual o Wilson também é médico veterinário, viu, Jorge? Ele que cuida da gente aqui. Meu médico. E ali tem a agenda do Jorge Elahá. Cadê? Aí, pronto. Ele tá aí com uma agenda, ó, pessoal, a agenda dele é uma confusão danada. Ele sai daqui, 10h30 ele já tá ali no Jesus e a Caridade. Depois já vai para não sei aonde e vai indo, ó. Quer ver, ó? Jesus e a Caridade, 10h30. Maria Modesto Escravo, Guarujá, 15 horas. Obreiros do Senhor, Bertioga, 20 horas. Você vai dormir, Jorge? Vai, eles dão comida, tudo? Aí é pra cá. Aí vai aonde? Aqui. No Caritas, né? Em Mogi das Cruzes. Mas antes você vai em São Bernardo do Campo, olha lá. Não. Não, é às 3 horas, tá invertido. Ah, tá. Legal. Primeiro vai no Caritas, depois almoça, né? Almoça, Jorge? Eu não sei, acho que almoça no carro. E cada casa espírita com tema, olha só que interessante, né? São temas diferentes, né? Ensinamentos a Abigail e Paulo na nossa vida, o valor do tempo. Muito legal, olha, pessoal, ele vai estar daqui a pouco no Jesus e a Caridade, aqui do lado, Rua Pará 33. Quer assistir, beber dessa fonte? Vai lá. Daqui a pouquinho o Jorge Elahá vai estar lá. E mais tarde, no Guarujá, às 15 horas, lá no Maria Modesto Cravo, vai estar também apresentando um novo tema, o valor do tempo. Tudo bem? Pessoal, eu queria mostrar essa agenda aqui, que é um oferecimento da livraria Pingo de Luz, o Marquinha Dona Lourdes. Então, ela custa R$ 39,00, quem quiser adquirir, tá bom? Faz o Pix aí, tem o telefone e tudo direitinho, e aí você passa o endereço e a gente entrega. Da mesma coisa, camiseta e caneca, pra gente sobreviver aqui, viu, Jorge? A gente tá vendendo tudo quanto é pendurecalho, assim. E aí a pessoa faz o Pix, já sabe, e tem lá um telefone para colocar o recibinho, né? Jorge, a gente bateu um recorde aqui de audiência. Você é bom mesmo, hein? São os temas. Oi? São os assuntos. São os assuntos, é verdade. Mas assim, logo quando eu o conheci e fiquei sabendo dessa cultura judaica, eu já fiquei meio apaixonado, porque é uma coisa que me alimenta a alma, saber sobre essa cultura. Pessoal, nós estamos aí em cima da hora. Eu vou até deixar Cirúrgica Natus. Ela tá doando a agenda aqui pra gente, para sortear. Então vamos fazer o seguinte, no próximo programa a gente faz esse sorteio, tá bom? A Cirúrgica Natus, lá do Renato, tá? Renato Xavier. Puxa, a Ana Letícia, dia 30... a Ana tá fazendo propaganda aqui. Tá bom, Ana, pode... A Ana é outra irmã minha, tá...
A família está aí. Ainda bem que tem a família, senão ninguém assiste a gente. É verdade. Bom, pessoal, vamos encerrar então? O Wilson faz a pergunta. Wilson, Vou fazer uma pergunta. Wilson. Não, hoje está tudo certo. Hoje eu acho importante o convidado falar, não nós, né? É. Eu achei muito interessante os temas ali. Eu gostaria que você falasse rapidamente sobre aquele tema, os 8 presentes de Deus. Eu achei interessante o tema que você colocou ali. Rapaz, você nem imagina. Porque isso aí foi o seguinte, eu tinha que fazer uma palestra na federação, e geralmente na federação, é a Federação Espírita de Rondônia, não me dá o tema. E aí eu pensei comigo, meu Deus, eu vou ter que fazer essa palestra, eu vou falar sobre o quê? Aí eu deitei pensando, vou falar sobre o quê? Eu não sou médium, eu não ouço, eu não enxergo, eu não sinto, eu não arrepio, não acontece nada comigo, não sinto nada. Aí eu deitei e veio o tema na minha cabeça, os 8 presentes de Deus. Eu disse, mas que 8? Eu só sei um que é a imortalidade. Imortalidade é um excelente presente. Bom, mas amanhã eu penso. E a palestra é amanhã eu dou uma pensada. Se eu não achar 8, eu ponho 6, eu ponho 5, eu ponho 3, eu ponho 2. Se não aparecer nenhum, eu ponho o presente de Deus e pronto. E dormi e esqueci. No dia seguinte estou no IBGE trabalhando e tal. Digo, meu Deus, a palestra é hoje. Era aquela ideia que me veio, os 8 presentes. Mas quais são os 8? Aí eu peguei um pedaço de papel e eu comecei a escrever. E aí eu escrevi 4 de um lado e 4 do outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Digo, rapaz, deu certinho. 8. Vai ser isso aqui. Eu peguei, botei no bolso e continuei trabalhando. Aí eu fui para a federação. Quando eu cheguei lá, eu chego sempre cedo, eu peguei, fiquei olhando, isso aqui eu vou comentar tal coisa. Aí eu organizei as ideias do que eu falaria em cada um e botei esse papel bem na minha frente. E lá eu uso o quadro. Aí comecei a botar no quadro. Eu botei as 4 um lado, 4. Quando eu botei no quadro que eu olhei, eu vi que a primeira tinha relação com a quinta, a segunda com a sexta, a terceira com a sétima e a quarta. Essa, de todas as palestras que eu já fiz na vida, essa eu posso dizer. Essa me deram. Essa daí eu não montei, não. Essa montaram para mim. E vai falar onde essa aí? Onde que é? Produção? Acho que é a última. É a última? Em Mogi? Eu acho que é Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes, olha lá. Mas adianta para nós, quais são as 8? É isso que eu quero saber. 4 delas são fora da nossa encarnação e as outras 4 são dentro. Então você tem um presente que é a imortalidade, o outro é o esquecimento do passado. Um é a reencarnação e o outro é a felicidade. Um é a família espiritual e o outro é a família corporal. Um é a fé e a outra é a oração. Bacana, hein? Bacana. Interessante, né, pessoal? Fica a dica para assistir depois. Olha, o pessoal está agradecendo muito aqui ao Jorge, a presença. Eu queria que o D'Alessandro também encerrasse, o Wilson. E aí a gente, da minha parte, eu fico muito feliz em conhecê-lo pessoalmente. E é uma pena que ele está lá em cima do nosso Brasil, né? Mas agora não mais, eu estou em Curitiba. em Curitiba, eu li isso aí. Eu mudei. Foi para Curitiba, mas que... Meu filho. Foi uma queda? Foi uma queda vertiginosa. Meu filho que foi morar em Curitiba. Calor pro frio. Foi? Foi. Eu fui me pasteurizar, que eu saí do extremo calor para o extremo frio. E está se dando bem lá? Muito bem. Muito bem. Uma baita cidade, Curitiba. Uma baita cidade, viu? E, assim, não esperava ter um acolhimento tão bom do movimento espírita como a gente está tendo lá. Que legal. Então, olha, da minha parte, eu agradeço profundamente ao Jorge, a todos vocês que estão nos assistindo. Continue acompanhando, ele tem uma vasta, uma rede vasta aí de informações aí pra gente beber dessa fonte. Então, não deixe de acompanhar o Jorge lá. E também não deixe de nos acompanhar aí, né? O programa nas redes da caridade, também o Evangelho Itinerante e também o Consolador, que nós 4 aqui fazemos essas 3 atividades durante a semana, né? Nós fazemos parte de uma instituição espírita chamada Centro Espírita Luiz Monteiro de Barros, que foi um médico homeopata da cidade de São Paulo, né? E nós fizemos um fundador da Associação Médica Espírita e a gente faz parte também, né? Inclusive no dia 23, né, Wilson? Vai ter a vinda do Fábio Nasser, um médico de São Paulo, que vai fazer um congresso aqui, uma explanação muito legal. Vai ser
Vai ser na Associação Saúde Médica mesmo. ali da Avenida Ana Costa. Isso, legal. Então não deixe de participar. Bom, Jorge, o nosso abraço. O D'Alessandro, o Wilson, depois o Jorge finaliza. Minha gratidão a todos que nos acompanharam e a gratidão ao Jorge por compartilhar suas informações. Muito sucesso espiritual nessa jornada. Isso aí. Que o pessoal aproveite, aí temos aí mais 2 ocasiões hoje presencialmente com o Jorge. Aproveitem aí para estarem presencialmente e questionarem aí, porque a gente já viu que é uma fonte de recursos aí muito boa para a gente tirar nossas dúvidas dentro da doutrina espírita. Nosso muito obrigado ao Jorge pela presença. Jorge, a palavra é sua. Eu quero agradecer a oportunidade de deixar um recado para as mães que perderam seus filhos. A compreensão de que a vida continua, de que eles estão presentes, de que mesmo que a gente sinta uma saudade imensa, eles continuam muito próximos de nós. Que a gente tenha a certeza que a vida continua e que os nossos anjos continuam a velar por todos nós. A doutrina espírita é um manancial de consolação. E eu sugiro a todas elas que procurem as obras espíritas para entenderem o sentido mais profundo da vida. Muito obrigado. Então a você, nosso abraço e até o próximo sábado, se Deus permitir. Tchau, tchau. Tá bom.